Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui estou gravando. E alguns podem até estranhar esse tema de hoje, desse vídeo. Que o tema desse vídeo é: o diabo ele é crente e usa a Bíblia. Exatamente isso que eu estou dizendo. O diabo ele é crente e usa a Bíblia. Alguns podem até achar estranho, não podem até aceitar, tudo bem. Eu respeito, mas é uma realidade. Alguém pode me perguntar, mas com que base bíblica você pode afirmar que o diabo ele é crente? Em Tiago, capítulo 2, versículo 19, a partir do versículo 14, Tiago está falando sobre a fé. Ele diz que a fé sem as obras é morte e tal, e por aí vai. Quando chega no versículo 19, do capítulo 2 de Tiago, veja o que Tiago diz. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Observe. Tiago ele faz uma pergunta. Vocês acreditam que só existe um Deus? Muito bem. Tiago continua. Muito bem, fazes bem. Também os demônios o creem. Também os demônios também acreditam. Ou seja, da forma de como vocês acreditam que existe um Deus, também os demônios também acreditam. E eles estremecem. Então, na realidade, o que é ser crente? Ser crente é todo aquele que crê. Ser crente é todo aquele que acredita. Um funcionário de uma empresa, ele recebe o seu salário no final do mês. Um funcionário ele trabalha durante 30 dias numa empresa. E quando é no final do mês, ele tem o seu pagamento. Então aquele funcionário, ele crê que no final do mês ele receberá o seu salário. Ou seja, ele está ciente, ele é crente que ele receberá aquele salário dele. Ele acredita que ele irá receber o salário dele no final do mês. Então, ele está crente nisso. Aquele funcionário, ele está crente que ele irá receber o seu salário. Então, na verdade, essa palavra crente, nada mais, nada menos, é aquele que acredita, é aquele que crê. Por isso que Tiago diz que os demônios, o diabo, ele também é crente. Ele acredita, porque ele acredita em Deus. Então, todo aquele que, até os católicos, porque existe uma linguagem, um comportamento entre o povo evangélico, porque o comportamento é esse. Não, aquele irmão é crente. Você é crente, irmão? Existe essa linguagem entre o povo evangélico. Você é crente, irmão? Não porque aquele irmão é crente. Não porque aquela irmã ela é crente agora. Ela aceitou Jesus, agora ela é crente. Então existe essa linguagem. Mas os católicos também são crentes. Mas por que os católicos também são crentes? Porque da mesma forma que os evangélicos, eles acreditam em Deus, por isso que eles são crentes. Assim também, os católicos também eles acreditam em Deus. Por isso que os católicos também são crentes. Então aí alguém me pergunta, mas então qual é a comunicação mais correta, mais aplausível? Você é discípulo de Jesus, irmão? Você é uma discípula de Jesus, irmão? Você é um cristão, irmão? Você é uma cristã, irmã? Você é um servo do Senhor, irmão? Você é uma serva do Senhor, irmã? Essa é a linguagem
mais aplausível, mais, que eu considero mais correta. E não você chegar e dizer assim, você é crente, irmão? Você é crente, irmão? Porque essa é a linguagem que eu vejo entre o povo evangélico. Mas entenda que os católicos também é crente, o diabo também é crente, os demônios também é crente. E você sabia que o diabo, da mesma forma que você usa as escrituras, o diabo ele também usa as escrituras. Vou dar um exemplo. Em Mateus capítulo 4, Mateus 4, do versículo 1 até o 7. Aqui fala sobre a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador, disse-lhes, o diabo, quando se aproximou-se de Jesus lá no deserto, ele disse a Jesus, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Então Jesus disse, ele, porém, respondendo, disse, aí vem a resposta de Jesus, está escrito. Aqui Jesus começa a usar a Bíblia. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o penáculo do templo e disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Veja, o diabo também começa a usar a Bíblia. Os dois começam a usar a Bíblia. Jesus usando a Bíblia e o diabo também estava usando a Bíblia. Então o diabo disse, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Veja o diabo dizendo porque está escrito. Aos seus anjos darás ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então observe que o diabo ele cita passagem da Bíblia. Ele citou passagem da Bíblia. Agora o que é interessante é que esse contato aqui entre Jesus e o diabo, observe que Jesus já estava em carne e osso, Jesus ele estava ainda em pessoas, só que o diabo ele é espírito. E observe que o diabo aqui, ele entra em contato com Jesus de forma espiritual, só que Jesus estava em forma humana. E nos dias de hoje? Existe, nos dias de hoje, os filhos do diabo tendo essa mesma atitude. O diabo aqui em espírito tentou Jesus. Hoje não é diferente não. Alguns podem até não acreditar, mas o que eu vou falar agora é uma realidade e vou mostrar nas escrituras. Existem os filhos do diabo. Esses filhos do diabo, eles estão fazendo a mesma coisa que o pai, usando as escrituras. Porque Jesus disse que o diabo ele é pai. Se alguém é pai, é porque tem filho. Se não tem filho, não é pai. Mas Jesus chama o diabo de pai. Se o diabo é pai, logo o diabo tem filho. Vamos ver isso no capítulo 8 de João. Esse capítulo 8 aqui, ele é muito interessante porque isso aqui é uma conversa bem acerrada, bem séria que Jesus teve com os judeus. Por quê? Porque os judeus eles estavam insistindo, eles não estavam querendo crer. E aqui estava havendo aqui um tipo de uma perseguição
na forma de pregação, né? Jesus estava ensinando, certamente eles colocavam os pontos de vista dele, Jesus dizia era assim, e ele dizia não é dessa forma, então acho que estava havendo aquele tipo de dificuldade entre o diálogo Jesus e os judeus. Então, no versículo 44, você só vai compreender bem isso que eu estou falando se você procurar ler todo o contexto do capítulo 8 de João. Aí vocês vão entender mais ou menos, ou vão compreender bem o que eu estou falando. Mas no versículo 44, para provar que o diabo é pai, e se ele é pai ele tem filho, veja o que Jesus diz aos judeus. Vou ler o versículo 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Jesus faz uma pergunta aos judeus: por que vocês não entendem a minha linguagem? Por que vocês não entendem o que eu estou falando? Jesus diz: é porque vocês não podem ouvir a minha palavra. Vocês estão ouvindo, mas não estão conseguindo captar onde eu estou querendo chegar. Veja que no versículo 44 Jesus diz: vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus disse aos judeus que aqueles judeus eles não eram filhos de Deus, porque dentro desse capítulo, quando vocês leem todo esse capítulo, os judeus aqui se julgavam ser filhos de Deus. E por isso que Jesus disse que se eles fossem de Deus, eles ouviam a palavra de Jesus, tal, aquela coisa. Vocês vão encontrar aqui dentro desse contexto. Só que eu não vou ler todo o contexto, porque esse capítulo 8 ele é muito longo. Ele tem 59 versículos. Então lá eu não vou ler tudo. Então, observe no versículo 44 que Jesus disse que o diabo é pai. Ele disse àqueles judeus que aqueles judeus eles eram filhos do diabo. E é exatamente esses filhos do diabo que eles estão dentro das igrejas. Eles estão dentro das igrejas e eles estão usando a Bíblia. Para quê? Para distorcer, para enganar o povo, para tentar tirar proveito. Porque qual é o benefício? Qual é o benefício para o Evangelho que esses filhos do diabo vão fazer? Nenhum benefício nenhum. Eles estão dentro das igrejas só para tirar proveito da palavra de Deus. Aí esses proveitos eles tiram em cima das ofertas, em cima dos dízimos e outras coisas mais. Por isso que vocês veem aí que são muitos pastores, muitos líderes espirituais ricos. Então, porque são filhos do diabo e eles usam a Bíblia. Eles não vão usar outra coisa. Eles têm que usar a Bíblia. Para ele poder fazer que o povo acredite nele, ele tem que usar a Bíblia. Ele não vai usar outro livro. Ele não vai usar livro de português, matemática, ciência, que não é uma escola. Ali é uma reunião para se falar sobre a palavra do Senhor. Então eles têm que usar o quê? Eles têm que usar a Bíblia para poder enganar o povo. Eu vou dar um outro exemplo, uma outra prova de que de fato existem pessoas que elas se dizem evangélicas, se dizem pastoras, usam paletó e gravata, elas usam até uma roupa bem atraente, bonita, se veste bem, mas que na verdade é uma filha do diabo. Esse que se veste bem, às vezes está lá no púlpito da igreja, na parte mais alta ali, que até esse negócio de púlpito, isso é errado. O pastor está lá na igreja, aí tem um púlpito e ele fica mais alto, como se ele fosse mais alto do que o povo, como se ele fosse o maioral, como se ele fosse superior a todo mundo, quando na verdade a Bíblia diz que todos nós somos iguais. Temos a mesma medida de fé, disse Paulo. Então esse negócio de púlpito, isso aí é um erro. Isso não existe. Então está lá ele no púlpito de paletó e gravata, que na verdade ali às vezes é um filho do diabo. Não estou falando aqui de todos, mas eu estou falando de uma boa parte, e que vocês só podem identificar esse tipo de indivíduo se vocês tiverem conhecimento da palavra. Se não tiverem, eles vão enganar vocês de toda forma.
Então, eu vou dar um exemplo aqui de um filho do diabo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Paulo aqui, ele estava pregando e haviam dois religiosos. Haviam dois religiosos e um desses religiosos, quando escutou Paulo, depois você lê o capítulo 13, aí você lê a partir do versículo 4, até chegar no versículo 10, você vai compreender o que eu estou querendo dizer. Então, eram dois religiosos, e um desses religiosos, ele queria, ele convidou Paulo, pediu a Paulo para que Paulo falasse mais sobre Jesus, que ele ficou interessado. Só que o outro não. Só que o outro não teve interesse nenhum. Então, o que aconteceu? Quando Paulo começou a ensinar que ele estava interessado, o outro começou a atrapalhar. Ele começou a distorcer o que Paulo estava ensinando. Então, o outro começou a distorcer. Então, veja no versículo 10, o que Paulo disse a ele. Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então, na medida que Paulo estava ensinando a palavra a um, o outro estava junto, o outro colega estava junto, mas começou a distorcer tudo que Paulo estava ensinando. Ele começou a distorcer, então ele começou a atrapalhar ali a pregação, a conversa de Paulo com o irmão ali, ele estava atrapalhando, e chegou um momento que Paulo não suportou, ele ali distorcendo, porque não acontece muito, às vezes você quando está, às vezes dentro de uma igreja, ou até numa praça pública, ou dentro do ônibus, ou até em casa, na escola, na faculdade, às vezes quando você está ensinando assim a palavra a algum irmão, ou alguma pessoa assim que está interessada, aí encosta outro se dizendo evangélico, se dizendo diácono, se dizendo seguidor de Jesus, e ele encosta, ele começa a ouvir. Aí chega um momento que ele não aguenta, aí ele se intromete no meio da conversa e começa a distorcer tudo. Não, não é bem assim não que esse irmão está falando aí não. Esse irmão está dizendo aí que a predestinação existe e que o dízimo e a oferta já acabou, não existe mais dízimo e oferta. Fica dizendo aí que o diabo é crente. Que conversa, rapaz, que nada disso, rapaz, que nada de diabo é crente, o diabo tem nada de crente, o diabo é mau, o diabo não sei o quê. Esse negócio dele dizer que o dízimo e as ofertas não existem mais, claro que o dízimo... Então ele começa atrapalhando. Então chegou um momento que Paulo não aguentou. Então Paulo disse, no versículo 10, ó filho do diabo. Então Paulo chamou ele de filho do diabo. Era um religioso, certamente uma pessoa que metido a cristão, seguidor, conhecedor da palavra. E Paulo chamou ele de filho do diabo. Então observe que esses filhos do diabo, eles são demônios. Aí alguém me diz assim, mas espera aí, quer dizer que esse indivíduo aqui, em que Paulo chamou ele de filho do diabo, ele é um demônio? Exatamente. Eu vou dar um exemplo disso. Então, todas essas pessoas, que elas são filhos do maligno, elas são demônios, em forma humana. Porque o diabo, lá no deserto, o diabo quando ele tentou Jesus, o diabo ele é um espírito. Então, quando ele tentou Jesus ele estava em carne e osso. Mas só que o diabo ele era um espírito. Ele estava em forma espiritual. Só que hoje, os filhos dele estão em forma humana. Ou seja, são pessoas às vezes que estão até no seu lado, dentro da igreja, usando paletó e gravata, mas às vezes é um filho do diabo. Às vezes acontece de você sendo um filho de Deus, sendo uma filha de Deus, mas você está ao lado de pessoas que são demônios em forma humana. E ela está ali, ela abraça você, ela ora mais você, ela faz tudo aquilo ali que você está fazendo, ela também está fazendo. Ou seja, ela demonstra que também
faz parte da família de Deus, quando na verdade é uma pessoa diabólica, que está ali só com interesses, com pensamentos maus, com mal intenção, e etc. Agora, aí alguém me diz assim, mas me prove que existem pessoas que é um demônio em forma humana. Vou dar um exemplo de Judas Iscariote. No livro de João, quem disse isso foi o próprio Jesus. Veja o que Jesus fala sobre o que ele disse de Judas Iscariote no capítulo 6. Capítulo 6 de João, versículo 70. 70 e 71, Jesus disse assim, respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Tem tradução, tem Bíblias que diz demônio. 71, e isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque esse o havia de entregar, sendo um dos 12. Jesus faz uma pergunta, no versículo 70, Jesus faz uma pergunta, ele diz assim, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Jesus está dizendo, eu escolhi 12, mas um de vocês é um diabo. Jesus não disse que e um de vocês o demônio está dentro, e um de vocês o espírito imundo está dentro, e um de vocês o diabo está dentro. Jesus não falou nada disso. Jesus disse, e um de vocês é um diabo. Tem traduções que diz demônio. Então Jesus estava dizendo que Judas Iscariote, ele era um diabo, ele era um demônio, mas só que em forma humana. É um ser humano, mas é diabólico. É um demônio. Então, hoje em dia, os filhos do diabo, eles enganam as pessoas usando as escrituras, assim como o pai, o diabo, tentou Jesus lá no deserto. Mas ele tentou Jesus usando a Bíblia, porque o diabo, ele conhece a Bíblia. Por isso que eu digo, o diabo ele é crente. Os demônios são crentes. Os filhos do diabo também são crentes e estão dentro da igreja. Então o diabo, ele tentou Jesus, ele tentou enganar Jesus, ele tentou forçar a Jesus se distanciar, se distorcer, se desviar do seu caminho. Ele usou as escrituras, mas Jesus, para combater ele, também usou as escrituras. E hoje em dia não é de se admirar, porque os filhos dele, em forma humana, também eles usam as escrituras. Isso é o que é o interessante, e a grande maioria das pessoas não sabem disso. Por que a grande maioria dos evangélicos eles não sabem disso? Porque esses próprios demônios, eles não passam isso, porque se eles passarem isso, eles vão estar falando contra eles mesmos. Por isso que esse tipo de ensinamento não é ensinado em muitas igrejas. E essas pessoas, elas são enganadas com muita facilidade. Existe uma outra prova também clara em que Jesus disse que o joio são os filhos do diabo. Aquela parábola do joio, essa parábola do joio é uma parábola muito difícil de ser ensinada dentro das igrejas. Por quê? Porque Jesus vai falar dos filhos do diabo. E às vezes essas pessoas, esses pregadores, são filhos do diabo. E ele não vai estar falando contra ele mesmo. Por isso que muitas igrejas, muitos pastores, pregadores, eles não usam muito essa parábola do capítulo 13 de Mateus. Mateus capítulo 13, só para a gente dar uma conferida. Capítulo 13, versículo 38. Explicação da parábola do joio. Então, no versículo 38, Jesus diz assim, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos de Deus, e o joio são os filhos do maligno. Jesus está dizendo que o joio são os filhos do maligno, são os filhos do diabo. Agora, esse joio aqui, Jesus está se referindo a quem? Jesus está se referindo a pessoas. Pessoas que estão dentro das religiões, que estão dentro das igrejas, se dizendo santas, se dizendo servos do Senhor, usando linguagens espirituais.
usando comportamento, até comportamentos santos. Eles começam a se disfarçar até com um comportamento de humildade, e Paulo chama da falsa humildade, né? Lá em Colossenses, Paulo fala de tais pessoas que elas usam até de humildade para tentar engoldar as pessoas, enganar as pessoas. Aí ficam usando aquela humildade, mas Paulo diz que é humildade falsa. Então veja que coisa interessante. Tem pessoas humildes, mas tenha cuidado, porque pode ser até uma humildade falsa. É uma pessoa falsa. Então, os filhos do diabo, eles usam muitas estratégias e eles começam a enganar as pessoas com muita facilidade. E usando as escrituras, se dizendo pastores, se dizendo servos do Senhor, se dizendo diáconos, presbíteros, e por aí vai. E foi um tema que eu trouxe. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, até onde eu quis chegar com esse tema. Eu sei que é um tema estranho, vai ser um tema estranho para muitos. O diabo é crente e usa a Bíblia, né? Esse é o tema desse vídeo que eu fiz. E boa noite para todos e até um outro próximo vídeo.